Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Eu me chamo Rodrigo Godoy e hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para poder regular o tensor do calcador. Isso mesmo, muitas pessoas acabam com dúvida de como fazer essa regulagem, então hoje eu vou ensinar vocês como que vocês podem fazer isso em sua máquina de costura. Lembrando, pessoal, que isso é uma regulagem muito importante que vocês precisam aprender, porque se vocês não souberem, você vai ter alguns problemas na sua máquina de costura. Por exemplo, talvez a sua máquina de costura ela não vai puxar o tecido, talvez ela vai puxar só um pouco, a máquina de costura vai ficar patinando e por aí vai. Então você precisa saber fazer essa regulagem, você vai ver que é muito simples, muito fácil e vou ensinar passo a passo aqui para vocês. Lembrando, pessoal, caso vocês desejam assim participar da nossa comunidade, do nosso grupo no WhatsApp e não perder nada do que está acontecendo dentro do universo da costura, é só você aqui na descrição do vídeo tem escrito ali o grupo de WhatsApp. Só você clicar lá que você vai entrar no nosso grupo diretamente, tá? Lembrando, pessoal, que nós estamos com um desconto incrível do nosso curso completo de manutenção de máquina de costura por causa deste mês das costureiras. E este desconto está muito bom. É só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário que você vai ser encaminhado para a nossa página e lá vamos dar todas as informações, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, para poder ensinar vocês como fazer essa regulagem, nós vamos aqui aprender numa máquina de costura da Eugene, tá? Lembrando, pessoal, que não importa o tipo de máquina que você tenha, mesmo que seja até uma máquina de costura doméstica, que tenha essa parte do tensor do calcador, você vai aprender a fazer, tá bom? Então não é complicado, na verdade, você só precisa ter alguns conhecimentos para conseguir fazer essa regulagem. Então vamos imaginar, pessoal, que você tá com um tecido aí e seja um tecido meio que fino, que nem esse daqui, tá bom? Esse aqui é um tecido fino. E por algum motivo a sua máquina, e aqui ó, tem um tecido mais grosso que nós vamos ver a diferença. E por algum motivo a sua máquina de costura, ela não tá puxando o tecido o suficiente ou está mastigando o tecido ou estragando ele. Como que você faz essa regulagem, tá? Lembrando, pessoal, que você só vai fazer isso quando apresentar problemas, tá? Quando não tiver problema, já tá top, toca para frente e costura assim. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente, que vamos imaginar, agora sim, você está costurando esse tecido grosso, ó. Vamos colocar aqui, ó, você dobrou o tecido 2 vezes e você vai colocar na máquina de costura aqui, certo? Ó, aí você vem aqui, vamos erguer aqui, coloca aqui, vamos costurar desse jeito aqui, ó. Vem aqui, coloca aqui e começa a costurar aí, ó. Vamos lá, ó. Começa a costurar, certo? Mas por algum motivo, pessoal, é claro, neste caso tá funcionando, né? Mas por algum motivo ele não tá empurrando o tecido. Se você reparar neste momento, olha o que está acontecendo. Ele tá empurrando o tecido. Mas conforme você vai aumentando as camadas, por exemplo, as camadas de tecido assim, ele talvez não comece a empurrar como deveria. Então o que acontece? Quando isso, pessoal, ocasiona, muitas vezes é somente essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui que é o tensor deste calcador aqui, ó, tá? Este calcador aqui. Então o que você faz quando isso acontece? Por exemplo, o tecido não está sendo puxado. Aí, pessoal, é muito simples, ó. Você vai pegar aqui, ó, e vai apertar mais. Tem uma coisa na sua mente, tá? Ó, isso aqui é muito importante vocês saberem, pessoal. Sempre quando o tecido for um tecido mais grosso, tá vendo? É um tecido jeans, você dobrou várias vezes, é um tecido mais grosso, você vai dar mais tensão, ou seja, você vai apertar mais esse tensionador aqui. Como que você faz isso? É só você girar para a direita, tá? Só para girar para a direita. Mas neste caso, se eu tentar girar para a direita, eu não consigo. Por que, Rodrigo, você não consegue? Porque essa porquinha aqui está travando essa peça. Então eu vou ter que pegar essa porca aqui, girar para a esquerda, viu? Depois que eu giro para a esquerda, aí sim eu vou conseguir mexer no tensor. Aí eu vou conseguir girar para, tá vendo? Eu girando aqui, ó, para a direita. Então vamos lá. Sempre quando for um tecido mais grosso, eu vou apertar, girar para a direita, certo? Rodrigo, certo, entendi. Mas o que acontece se, por exemplo, a minha máquina estiver muito apertado, o tensor, e estiver estragando o tecido ou marcando o tecido? Aí, pessoal, você tem que ter uma coisa em mente. Se você for costurar uma coisa muito delicada, vamos dar um exemplo. Você vai pegar esse tecido aqui e você vai costurar.
e ele está rasgando ou até mesmo ele não está puxando direito. Significa, pessoal, que quanto mais fino for o tecido, olha lá, vamos arrumar aqui para vocês verem, ó. Ó, quanto mais fino for o tecido, imagine que eu vou tirar essa daqui, ó. Deixa eu tirar esse tecido aqui. Ó, tirei esse tecido aqui, certo? E vou pegar e colocar este tecido aqui. Se eu colocar este tecido e ele tá dando problema, o que você vai fazer? Simples, pessoal. Você vai pegar aqui e vai soltar. Vai girar para a esquerda, ó, esquerda. Porque é um tecido mais fino. Então, para poder regular é simplesmente assim. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Vocês só vão mexer neste tensor quando apresentar os seguintes problemas. Vamos lá. Primeiro problema que pode apresentar na máquina de costura: não tá puxando o tecido. Não puxa. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai apertar. Beleza? Tá. Segundo problema que pode estar acontecendo para você mexer nesse tensor: significa que o tecido está sendo marcado, ou seja, quando você costura, você vê que ele fica marcação no tecido, ele fica todo marcado. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no tensor e vai girar para a esquerda, ou seja, você vai retirar mais aqui a tensão. Quando você faz isso, você vai, por assim dizer, aliviar mais o tecido, tá? É importante fazer isso. E outra coisa, quando o tecido começa a rasgar, seria a mesma coisa quase de marcar, você vai soltar. Certo, pessoal? Então, resumão. Quanto mais grosso for o tecido, ele vai precisar de mais força para poder empurrar. Então, se ele precisa de mais força, eu vou girar isso aqui para a direita. Se quanto mais fino for o tecido, eu vou soltar porque ele precisa de menos força para conseguir puxar. Lembrando, pessoal, que tem máquina de costura doméstica que você vai ter essa possibilidade. Por exemplo, eu estou com essa máquina de costura aqui. Apesar que ela está desmontada, mas ela tem esse ajuste. Olha aqui, ó, que é a máquina de costura da Eugene. Tá vendo isso aqui, pessoal? Essa peça aqui é o tensor do calcador também. Então ela tem esse ajuste, você pode ajustar aqui. Se a sua máquina não tiver isso aqui, então esquece. Simplesmente assim não vai mexer. E é uma coisa legal de vocês saberem que não é somente máquina de costura doméstica, nem de industrial, que faz esse ajuste. Máquina de costura overlock, máquina de costura galoneira, todas as máquinas você vai poder fazer o ajuste no tensor, seguindo o mesmo procedimento que eu mencionei aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. É uma explicação rápida, porque é algo bem fácil de se fazer, mas eu sei que muitas pessoas têm dúvida aí. Então, qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. Forte abraço e até nossos próximos vídeos.